Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o céu. Amor, ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador.
Muito obrigado, Indiara, por esta linda música, essa linda mensagem. Boa noite a todos. Feliz sábado e que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Amém. Irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos juntos para mais uma noite nessa semana tão especial. Eu quero cumprimentar os amigos da internet, você que está agora com a gente, estamos ao vivo, direto da Igreja Central de Sorocaba, para a sua casa ou para o seu trabalho, onde quer que você esteja ligado na internet conosco. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família também. Pessoal da galeria, tudo bom aí? Galeria, quando eu desço aqui a gente não se vê, né? Então tem que ficar aqui em cima o tempo todo. Eu acho que a gente podia fazer uma tirolesa, né? Daí para cá. Para a hora do apelo, a gente já vem na tirolesa para cá já. Bom, esta está sendo uma semana bastante especial. Uma semana onde estamos estudando temas relacionados à salvação. Quem está vindo toda noite já percebeu que os nossos temas são todos relacionados à salvação. Ou seja, não estamos estudando temas proféticos, que todos são relacionados à salvação, obviamente, mas esses aqui estamos falando sobre a cruz, sobre a volta de Jesus. É uma semana bem cristocêntrica, bem cristocêntrica. Uma pergunta: quantos de vocês estiveram aqui ontem à noite? Amém, foi uma bênção, né? Uma noite muito abençoada. Nós queremos dizer que hoje vamos ter um batismo, 3 batismos. As pessoas já estão sentadas ali. Nós vamos ter o batismo do Lucas, levante-se um pouquinho, Lucas, e também do Felipe e da Luciane. Esses 3 serão batizados hoje. Vamos dar uma saudação para eles, que é a decisão mais importante da vida. No finalzinho do sermão vocês serão batizados. E amanhã, logo cedo, na parte do culto, nós teremos também batismos. Amanhã cedo vamos ter um batismo entre 8 a 10 pessoas. 8 a 10 porque uns 2 casos estamos definindo ainda, mas em torno de 8 a 10. E aqueles que estão preparados, estão prontos e já tomaram a decisão ou vão tomar essa noite, devem procurar o pastor Wesley ou o nosso missionário Thomas, ou a mim mesmo, para que a gente possa ajudar você nessa importante decisão. Durante a semana nós fizemos várias visitas e cada visita que a gente fez foi uma bênção. Hoje mesmo a gente teve que fazer uma visita na hora do almoço, porque não dava tempo de fazer no outro horário, a pessoa tem a sua agenda e tal. A gente fez uma visita na hora do almoço. Aí foi bom porque a gente já almoçou também, né, junto. E falamos de Jesus, foi uma maravilha. E foi uma decisão linda de uma família inteira. Estou tentando olhar, ver se a família está por aqui. Você já chegou? Ah, chegou. Tudo bom? O maridão está chegando por aí? Está estacionando o carro, mas que bom. Então, é o Júlio, a Adriana e os meninos. E ali é o seu Antônio? Ô, seu Antônio, tudo bom, seu Antônio? Ele levantou a mão para dizer, eu também estava lá, né? Seu Antônio é o pai do Júlio, está aqui conosco. Muito obrigado pela presença do senhor e muito obrigado pelo almoço, por nos receber, por tudo e principalmente pela decisão sua, do seu marido e dos seus filhos. Parabéns. Ok, mais um recadinho rápido e aí vamos entrar na pregação da palavra de Deus. Irmãos, em novembro, eu falei isso a semana toda, eu vou falar mais uma vez. Em novembro, você sabe que o segredo está na propaganda, né? Está na propaganda. Vocês já viram como é que a Globo faz? A Globo faz assim, amanhã vai ter, por exemplo, jogo do Brasil e da Argentina. E vem aí a novela tal. Não é assim que eles fazem? Aí passa uma propagandazinha, programa, não sei do que, e vem aí a novela tal. É o dia inteiro. Aí até aquele que não gosta de novela, quando chega o dia, fala, mas que novela é essa que eles tanto falam? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí olha e cai na arapuca, né, da novela. Nós temos que falar mais dos programas da igreja, das pregações da palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala uma vez só e acha que está tudo certo. Não está. Então vou falar mais uma vez. Do dia 19
ao dia 26 de novembro, nós vamos ter o evangelismo via satélite, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, para todo o Brasil. É uma semana de pregações, de decisões, uma semana de estudos bíblicos, uma semana pela TV Novo Tempo, rádio e internet. É aquela programação que em uma noite a gente consegue falar para mais ou menos 5 milhões de pessoas. É o alcance da TV Novo Tempo. É uma maravilha. Então, nós podemos falar para muita ou para pouca gente. O importante é que as pessoas estejam ali para ouvir a palavra de Deus. Então, a data, não esqueça, 19 a 26 de novembro. Ore por nós e se prepare, porque aqui tem a antena da Novo Tempo, e eu vou pregar de lá, mas vai ser ao vivo para cá, para a central de Sorocaba. Tudo preparado? Vocês têm Bíblia na mão? Quem tem Bíblia na mão aí? Eu tenho a minha aqui. E só para não fugir a regra da irmã que está lá atrás, ela me cumprimentou hoje e falou assim: pastor, Bíblia na mão e Jesus no coração, que eu sempre falo isso na TV, né? E nas pregações. Então, mais uma vez, Bíblia na mão e Jesus no coração. O olá, tudo bem, já falei essa semana. O chega mais perto, já falei também. Agora nós vamos então ao estudo da palavra de Deus. Tudo bom, Júlio? Os meninos? Estão aí. Um está ali, cadê o outro? Está lá. O seu Antônio eu já vi. E cadê a Antônia? A Toninha não veio. Tá bom. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. A nossa equipe está aqui com algumas Bíblias. Se você precisar de uma Bíblia, levante a mão. Do lado de cá, já vão chegar aí no senhor. Irmão, do lado de lá, levanta a mão aí, irmão. Na última fileira. A irmã já está passando por aí já. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. As Bíblias já foram entregues, tudo pronto. No final vamos ter Joyce Carnassale de novo. Ontem a Joyce cantou um hino que balançou essa igreja, foi maravilhoso. E hoje vai ter outro, mesmo nível. 2 Coríntios 5, verso 10. Vamos ler. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse versículo é tão importante que vale a pena a gente ler outra vez. Vamos ler outra vez? Porque importa que todos nós, vejam, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até aqui. Queridos irmãos, pessoal da galeria, pessoal da internet, presta atenção, por favor. Esse texto chama muito a nossa atenção por duas razões básicas. A primeira, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, usa a expressão: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha que frase, todos nós. A expressão todos é uma expressão que está no plural, e por isso é muito genérico quando você fala assim, todos. É diferente quando eu digo assim, eu queria que toda a igreja prestasse atenção no meu sermão, ou ao meu sermão. É uma coisa, mas quando eu falo assim, ô Maria, presta atenção, Maria. Ô João, você vê, quando a gente chama pelo nome e é mais direto, parece que o impacto é maior. A Bíblia diz que importa que todos nós, mas todos, muito assim, genérico. Vamos pontuar, vamos dar nomes a esses todos aqui, para que a gente possa sentir o peso e a importância e a profundidade desse texto. A palavra de Deus afirma que todas as pessoas um dia estarão diante do tribunal de Cristo. Isto é, os homens ricos,
e os pobres, os negros e os brancos, os homens e as mulheres, os famosos e os anônimos, os cristãos, os judeus, os muçulmanos, os espíritas, os budistas, os ateus, todos. A Bíblia diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Imagine o presidente da nação mais poderosa do mundo, o Barack Obama. O Obama também vai comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado, para prestar contas a Deus de tudo que ele fez. Mas não é somente o Obama. O presidente, por exemplo, não presidente, primeiro-ministro da Inglaterra, da mesma maneira. Os presidentes dos países, da mesma maneira. A presidente do Brasil, também, a nossa Dilma, também vai estar lá, perante o tribunal de Cristo. Não somente os presidentes, todos aqueles que são líderes políticos desse país e desse mundo estarão lá para serem julgados. E não somente a classe política, a classe religiosa também. O Papa, o Bento XVI, também estará lá. Os bispos também. Os pastores estarão lá. O presidente mundial da nossa igreja, o pastor Ted Wilson, também estará lá. O pastor Wesley dessa igreja também estará lá. Eu estarei lá. Você estará lá. Você que está aqui nessa noite estará lá. Seja você membro desta igreja ou de outra igreja, seja você evangélico, católico ou espírita, ou não frequenta nenhuma igreja, mas de repente está aqui, você também estará lá. Nenhuma pessoa escapará desse momento. A Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E essa é uma verdade. Vamos pensar em outras pessoas como os artistas de filmes, de Hollywood, artistas brasileiros, artistas de novelas, cantores, cantoras, esse povo do Rock in Rio, todo esse povo, todos eles, famosos, menos famosos, todo mundo vai estar lá, seja de rock, seja de música popular, MPB, axé, seja o que for, seja sertaneja, seja o que for, todos eles também estarão lá, igual a mim, igual a você. E não somente os artistas e cantores, os jogadores de futebol também, os mais famosos e os menos famosos, também estarão lá. A Bíblia diz que um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para receber uma recompensa, para receber de acordo com aquilo que a gente fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso se chama juízo final, julgamento final. As pessoas todas passarão por esse julgamento, crendo ou não, sendo batizado ou não, todos serão julgados. E se todos estarão um dia diante do tribunal de Cristo, seria melhor a gente se preparar, você não acha? Seria melhor a gente tomar alguns cuidados, e é bom ter um advogado de defesa, porque de acusação já tem aí, não precisamos nem ir atrás, já está por aí. Mas nós precisamos de um advogado de defesa. A verdade na Bíblia é que um dia o julgamento virá a todos. A pergunta é: como funciona isso? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Bem, de acordo com a Bíblia, o juízo final é dividido em 3 fases. 3. A primeira fase, nós chamamos de fase investigativa, juízo de investigação. A segunda fase, a fase de comprovação, usando uma linguagem mais coloquial. E a terceira, o juízo de execução. Primeiro se investiga, depois se comprova e depois se executa. Essa é a sequência que está na Bíblia. E essas 3 fases,
estão divididas na Bíblia e na história da seguinte maneira: a primeira fase já está acontecendo. A fase de investigação está acontecendo agora, nesse momento. A segunda fase de comprovação será durante o milênio, durante os 1000 anos. E vocês sabem que os 1000 anos começam quando Jesus voltar, ou começarão quando Jesus voltar. Então, o milênio é a partir da volta de Jesus. Nessa fase, durante o milênio, ocorrerá a fase de comprovação. E a terceira e última fase ocorrerá depois do milênio, depois que terminar esse período profético. Vamos dar uma olhada rápida nessas 3 fases, lendo 3 versos da Bíblia para que ninguém tenha dúvidas. Vamos para a primeira fase, Apocalipse 14. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temos a Bíblia, podemos ler. Você que está em casa, vendo a gente pela internet, tome a sua Bíblia, abra, acompanhe com a gente, por favor. Se você tem o computador, no seu computador a Bíblia, melhor ainda. Você já pode, na própria tela, colocar ali a Bíblia e acompanhar. O pessoal da galeria está preparado? Então vamos ler Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Viu? É chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Nessa leitura a gente vê uma frase no verso 7, pois é chegada a hora do seu juízo. Uma outra versão bíblica diz: chegou o juízo. É alguma coisa atual, presente. É chegada, chegou, começou o juízo. É chegada a hora do seu juízo. A primeira fase do juízo já chegou, já começou. E estamos vivendo essa primeira fase, a fase de investigação. Por que a fase de investigação? Porque hoje, por exemplo, eu poderia perguntar a esta igreja: quantos de vocês creem em Deus? Todo mundo levantaria a mão, porque senão não estaríamos aqui. E se eu perguntasse assim: quantos acreditam, quantos têm fé em Deus e querem ir para o céu? Todo mundo levantaria a mão, todos nós levantaríamos a mão. Isso é uma coisa. Agora a pergunta é: será que todos vão para o céu? Aí já não sabemos. Porque que queremos ir, sabemos. Que desejamos ir, estamos seguros. De que é isso que a gente quer, não há dúvidas. Agora a questão é: será que nosso relacionamento com Deus é verdadeiro? Será que a nossa fé em Deus é uma fé pura, verdadeira? Será que nós amamos a Deus mesmo? Ou será que tudo isso é alguma coisa muito sem raiz? É alguma coisa muito superficial? Esse processo de investigação é para saber quem serve a Deus de verdade, por amor, e quem não serve. E aquele que não serve tem chance de mudar. E aquele que serve a Deus corretamente tem a chance de permanecer fiel. Esse é um período de graça, de misericórdia. É um período de porta aberta. É um período de salvação. É um período de intercessão. É um período em que Deus segura os ventos e nos dá chance. Segura o mal e nos dá oportunidades. O período do juízo de investigação é o período da graça. É a oportunidade que Deus dá às pessoas. É mais ou menos como aconteceu com Jó. Jó era fiel a Deus. Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Mas o inimigo, num diálogo que aparece no livro de Jó, entre o inimigo e Deus, o inimigo disse para Deus: Jó só te serve porque é rico e porque tem saúde, porque tem uma família boa. Desse jeito, todo mundo pode ser fiel. Imagina, ser rico, tem uma boa família, o camarada tem poder, tem tudo, claro que é fácil ser fiel a Deus. Então o diabo acusou a Jó e a Deus, dizendo: Jó só é fiel porque tem tudo. Agora, tira o que ele tem. Jó falou para Deus: tira tudo que ele tem, faz com que Jó se torne um pobre, que eu duvido se ele vai ser fiel. Então Jó passou por uma investigação. E Deus falou assim: ok, eu conheço o meu servo Jó. Eu não vou tirar tudo que ele tem, mas eu autorizo você, inimigo, a tirar tudo que ele tem. E Deus permitiu ao inimigo tirar os bens materiais de Jó. E vocês sabem, o inimigo tirou. E Jó ficou pobre, perdeu tudo. Perdeu tudo, inclusive perdeu a família, os filhos. Perdeu tudo.
E Jó continuou fiel. Aí Deus falou assim para o diabo: aí, ó, você viu aí Jó? Você tirou tudo dele, ele continua fiel. Está vendo como ele me serve por amor? Aí o diabo falou assim: não, mas não é assim não. Sabe por que ele te serve ainda? Não é por amor não, é que ele tem saúde. Ele perdeu tudo, mas tem saúde. Aí é fácil te servir. Eu quero ver o Senhor tirar a saúde dele para ver se ele te serve. E Deus falou assim: eu não vou tirar a saúde do meu filho, mas eu autorizo você a tocar nele e tirar a saúde dele. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. E o inimigo tocou em Jó. E você sabe a história. Jó ficou doente, com feridas, úlceras, da cabeça aos pés. Estava praticamente nu, praticamente, não totalmente. E ficou sentado nas cinzas e com cacos se coçava. Um homem que era rico, que tinha tudo, uma família muito boa, de repente perdeu tudo, perdeu a saúde, ficou ali e ainda por cima a sua esposa veio para lhe dar a última. Era a última cartada do inimigo. Quando a mulher diz para ele: Jó, olha para você, você está um lixo, você vai morrer. Sabe o que você deve fazer? Amaldiçoa teu Deus e morre, disse ela. E Jó, diz a Bíblia, não pecou, não amaldiçoou, pelo contrário, adorou a Deus. E disse, eu vim para este mundo sem nada e voltarei sem nada. Entendeu? E disse mais: bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma prova de fogo, não é? Então, irmãos, nós estamos vivendo a fase de investigação. Se a pessoa realmente serve a Deus de verdade ou de mentirinha. Se é um relacionamento sério com Deus ou é apenas uma casca, algo superficial. A primeira fase do juízo é aquela que nos conclama a temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus e a terra. A primeira fase do juízo já começou. Ela se torna mais clara para a gente quando a gente entende esse tema, aceita Jesus e nasce de novo. O cristão, o servo de Deus, entende melhor esse assunto. E a partir daí ele passa por esse processo de graça, de misericórdia, e ao mesmo tempo Deus vai dando a ele oportunidades, chances, abençoando, a gente vai crescendo, para que a gente possa se definir, se realmente servimos a Deus por amor, se é isso mesmo que a gente quer ou não é. É a vida cristã, como um todo. Nesse processo tem gente que entra para a igreja, outros abandonam a igreja. Tem gente que vem para os caminhos de Deus e gente que abandona os caminhos de Deus. E outros que voltam para os caminhos de Deus. Então, nesse processo da primeira fase do juízo, a porta está aberta. Alguns entram, outros saem, outros voltam. É um processo muito curioso que Deus permite para que a gente tenha oportunidades. Agora, a segunda fase do juízo já não é mais de investigação, é de comprovação. Porque a salvação eterna se define agora, enquanto estamos vivos, enquanto estamos passando por essa fase, ou seja, enquanto estamos aqui. Enquanto estamos vivos, ou enquanto estivermos vivos, esse é o período em que se define a nossa salvação ou a nossa perdição. Porque depois que a pessoa vem a óbito, depois que a pessoa desce à sepultura, não dá mais para reverter o quadro. Depois que a pessoa morrer, não dá mais para mudar o quadro, tipo fazer uma oração depois, ou um culto, ou uma missa, ou acender uma vela, ou fazer algum tipo de cerimônia. As pessoas até fazem, mas não resolvem mais nada. As coisas se definem enquanto as pessoas estiverem vivas. A segunda fase do juízo está aqui em Apocalipse 20. Vamos para Apocalipse 20. A segunda fase, Apocalipse 20. Versículo 4. É um versículo longo, um versículo grande, mas você vai perceber como está dentro de um contexto claro. Apocalipse 20. Só para, antes de ler o verso 4, vamos somente ler o verso 1, para você pegar o contexto. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Agora o 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Estamos falando dos 1000 anos.
Agora vamos para o verso 4. O 4 diz: vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de fazer o quê? De julgar. Paremos um pouquinho aí. Você viu que o contexto é do milênio e agora está falando de julgamento. Sentaram-se nos tronos aqueles aos quais fora dado a autoridade de julgar. Então, estamos lendo no contexto do milênio e falando de julgamento. Continuamos o verso 4. Autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Até aí. Esse julgamento do verso 4 ocorre durante os 1000 anos, como a gente acabou de ler. E esse julgamento do versículo 4, quando fala de tronos e que se assentaram e que receberam a autoridade de julgar, e diz durante os 1000 anos, essa é a segunda fase do juízo. Durante os 1000 anos, o povo de Deus estará no céu. Os salvos estarão no céu. Os ímpios estarão mortos no pó da terra. E o inimigo e os anjos maus estarão vivos na terra, somente o inimigo e os anjos maus, vagueando solitário de um canto para o outro, durante o milênio. Nenhum ser humano estará na terra durante o milênio. Ou a pessoa estará no céu, ou estará morta no pó da terra. Então, durante o milênio lá no céu, nós vamos participar do julgamento dos ímpios. É a segunda fase do juízo. Lembre-se que a primeira acontece agora e é essa que define quem vai se salvar e quem não vai. A primeira fase. A segunda não é para definir nada, é só para comprovar. Então, lá no céu, nós teremos 3 surpresas. Lá no céu, teremos 3 surpresas. E a primeira surpresa das 3 será você mesmo chegar lá. Será você mesmo estar no céu. Vai ser a primeira surpresa. Porque por mais fé que você e eu tenhamos, uma coisa é estar aqui na igreja, nessa noite, pela fé. A gente diz assim, eu quero servir a Deus, eu quero me preparar para a vida eterna. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando Deus fala assim para você, entre no céu. E aí você entra no céu e você diz, gente, eu estou no céu. Cheguei. Que maravilha. Então você vai dizer, gente, lógico, eu li a Bíblia, eu orava e eu acreditava, mas agora eu estou no céu. Olha para mim, eu estou no céu. Vai ser uma agradável surpresa. A primeira é estar no céu. Porque olha para o teu passado, olha para o meu, cada um olha para como era a nossa vida antes. Veja quanta coisa nós já fizemos, veja quantos pecados já praticamos, veja o quão pecadores somos. E aí você diz, eu estou no céu, cheguei, pela graça de Deus. A primeira surpresa é estar lá. A segunda surpresa será encontrar alguém no céu que, na tua opinião, essa pessoa não deveria ir. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, essa pessoa não pode ir para o céu não. É muito má, é muito pecadora, é muito pecador. Essa pessoa não, fulano de tal, esse não pode ir. Às vezes nós olhamos para alguém, julgamos e condenamos. E dizemos assim, esse não vai. Cuidado, você poderá ter surpresas lá, encontrar alguém no céu, que na tua opinião agora, essa pessoa não deveria ir. E ela poderá ir. Um exemplo? Paulo, o apóstolo Paulo. Porque Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E Saulo perseguia os cristãos, e inclusive participou da morte de Estevão. E quando Estevão estava morrendo, Estevão orou por Saulo e pediu para Deus perdoar aquele homem que estava lhe matando. E estava orando para que aquele homem se convertesse. E Estevão morreu. E Saulo continuou perseguindo os cristãos. Mas um dia Saulo se converteu. E quando Saulo se converteu, Estevão já estava morto. Portanto, Estevão não sabe que Saulo se converteu. E Estevão não sabe que Saulo tornou-se o grande apóstolo Paulo. E os dois vão estar no céu. Imagina no dia da ressurreição de Estevão e de Saulo e de Paulo. Quando Estevão chegar no céu e ver Paulo, o homem que lhe matou, o seu assassino. Nós vamos ter surpresas no céu. Pessoas que às vezes nós olhamos e dizemos, não vai.
cuidado, a pessoa poderá ir. Por isso, não julgue ninguém. E a terceira surpresa será você chegar no céu e sentir falta de alguém que não estará lá. Você vai chegar no céu e perguntar: onde está o meu pai? Ou a minha mãe? Ou o meu marido? Ou a minha esposa? Ou o meu filho? Enfim, ou o pastor da minha igreja? Ou o bispo da minha paróquia? Ou a pessoa que eu sempre admirei? Onde está essa pessoa? E de repente você não vê essa pessoa, ela não está. E você vai falar: Jesus, por favor, Jesus, por que fulano de tal não veio? Essa pessoa me evangelizou, por isso que eu estou aqui. E por que essa pessoa não veio? Então Jesus vai pegar o livro que contém o registro dessa pessoa e vai dizer a você: olha aqui, julgue por você mesmo e veja se essa pessoa poderia ou não estar aqui. E você vai ter acesso a algum tipo de registro, para que você, como se fosse um juiz, pudesse olhar, não para julgar, mas para, mais do que isso, para comprovar o que Deus já fez. Por isso que o juízo é de comprovação. Senhor, por que esse não veio? Olha aqui por que ele não veio. E por que esse veio? Não deveria vir? Olha porque ele veio. E nós vamos ter a comprovação nos registros dos céus. Assim será a segunda fase do juízo. E a terceira e última fase ocorrerá depois do milênio. Depois do milênio vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Como nós falamos um pouquinho ontem aqui, a cidade santa vai descer, Jesus vai descer, os salvos também descerão, e esse planeta que vai ficar escuro durante 1000 anos será iluminado outra vez. E então os ímpios mortos ressuscitarão, e nós vamos perceber a seguinte cena: dentro da cidade santa estarão os salvos, e fora da cidade santa estarão os ímpios, os perdidos. E naquele momento Jesus vai se posicionar para dar a sentença final para o grupo da direita e para o grupo da esquerda, para os salvos e para os perdidos. E ali será o juízo de execução. Vamos relembrar as palavras? Vamos, Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. As palavras finais do juízo de execução. A terceira e última fase do juízo. Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 34. Mateus capítulo 25, de 31 a 34, que diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Vejam, todas as nações. Aí está o Brasil junto, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos pular um pouquinho e vamos para o verso 41. Na sequência, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está o juízo de execução. Para o grupo da direita, como a gente leu no verso 34, Jesus vai abrir os braços e o sorriso e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo para você. E para o grupo da esquerda, do lado de fora, os perdidos, que ressuscitarem depois do milênio, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Essa é a fase executiva do juízo, a sentença final, as palavras finais. Você fica para cá e você vai para lá. Você é bem-vindo e você não é bem-vindo. Essas são as palavras finais do juízo final. Assim são as 3 fases. E diante dessa revelação bíblica, nós paramos e perguntamos:
como é que... Eu queria saber um pouquinho mais disso. Alguns detalhes mais. Então vamos ver mais 2 ou 3 textos. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes é um livro pequeno que está logo depois de Salmos. Você tem o livro de Salmos, em seguida tem Provérbios, e depois de Provérbios você tem Eclesiastes. Eclesiastes 12, verso 14. Eclesiastes 12, verso 14. Esse livro foi escrito por Salomão, né? O sábio, grande sábio Salomão, e logicamente ele estava inspirado por Deus quando escreveu esse livro. Eclesiastes 12, verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha, irmãos, esse texto, esse versículo me impressiona muito. Porque esse versículo me diz o que é que Deus vai julgar. Deus vai julgar o quê? O que eu falo, o que eu penso, o que eu olho, o que eu pego. O que é que ele vai considerar no juízo? O texto responde, esse verso responde. Vamos olhar outra vez. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Observem que o verso poderia ser assim, ó: Deus vai trazer a juízo todas as obras, e ponto. Só isso. Mas o versículo não para aí. Ele diz assim: Deus vai julgar todas as obras, e diz, inclusive até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vejam esse detalhe, um detalhe importantíssimo para a gente. Você sabe que nós cometemos pecados e muitas vezes escondemos algumas coisas. O que significa esconder um pecado? Significa que Deus não viu? Não, claro que não. Significa que a gente conseguiu fazer um negócio tão bem feito que ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe. Olha aqui, você pode cometer um pecado que a sua mulher não saiba, ou que o seu marido não imagina, ou que o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu namorado, ou a sua namorada, ou até o pastor da igreja não imagina que você tenha praticado, ou que você pratica, porque você faz bem feito, escondido. Então ninguém sabe. Isso pode acontecer com você e comigo, com qualquer pessoa. Ou seja, cometer um pecado e fazer bem feito, bem escondido, e ninguém imagina, ninguém sonha que você, ou eu, ou alguém seja capaz de fazer isso. Mas não esqueça que Deus sabe todas as coisas. E se Deus sabe, por que é que diz aqui que Deus vai trazer a juízo até as que estão escondidas? O que significa ser alguma coisa ou praticar alguma coisa escondida do ponto de vista divino? Do ponto de vista humano a gente sabe. Alguém pode fazer alguma coisa bem feito, ninguém sabe, ninguém vai descobrir. Pelo menos há possibilidade de não descobrir. E há possibilidade de descobrir. Agora, perante Deus, Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas, mas sabe quando é que a gente esconde um pecado, alguma obra de Deus? Sabe quando é que a gente esconde? É quando a gente pratica o pecado e não se arrepende e não confessa. O pecado praticado, não arrependido e não confessado, é pecado escondido. Não que Deus não tenha visto, mas é um pecado que não foi perdoado, porque não houve arrependimento, não houve confissão e não houve abandono. Consequentemente, esse pecado existiu, foi registrado, mas não houve arrependimento e não houve perdão. É como uma dívida que não foi paga. E se você considerar isso no contexto mais amplo do plano da salvação, alguém pode dizer, mas Jesus pagou na cruz. Sim, pagou, mas se as virtudes do sangue não forem aplicadas em mim, a morte de Cristo seria em vão para algumas pessoas. Se é que dá para entender isso. Ou seja, se eu não aceitar Jesus, de que adiantou Jesus morrer na cruz? Para mim, nesse caso, nada. Então, as obras escondidas que Deus vai julgar, todas as obras, inclusive as escondidas, significa o seguinte: é aquele pecado que a pessoa pratica e não se arrepende, não confessa e, consequentemente, não abandona. A pessoa acha que um dia depois do outro esconde, apaga e acha que o tempo faz com que tudo esteja no esquecimento. Deixa eu dar um exemplo bem claro para nós, pensarmos juntos. Porque somos uma igreja, somos uma família. Somos pessoas iguais que estamos caminhando, querendo chegar lá. Então nós temos que juntos também aprendermos na palavra de Deus. Veja só, a pessoa levanta cedo,
levanta às vezes atrasado. Na maioria das vezes, e a maioria das pessoas, acorda em cima da hora. Para aproveitar os minutinhos ali para descansar um pouco mais. É ali no limite. Ok, acordou em cima da hora, em cima da bucha, como diz um amigo meu. Aí a pessoa acordou atrasado, mal dá para fazer a sua higiene pessoal, e às vezes não dá para comer nada. Muitas vezes pega um pedacinho de pão e sai andando e comendo, dirigindo e comendo, uma banana, uma maçã, um negócio, uma caixinha de suco, e vai dirigindo o carro, e vai no ônibus, belisca aqui, põe na bolsa para comer no trabalho. Está atrasado. Ok, saiu rápido. Aí não deu tempo ler a Bíblia. E não deu tempo orar. Não deu tempo nem comer. Ok, e foi, né? Foi embora. Chegou no trabalho já uma agenda, atividade, obrigações, compromissos, o dia todo. Durante aquele dia, em algum momento, você ou alguém cometeu um pecado. Ou em palavras, ou em pensamentos, ou em atos. E passou o dia, um momento ali, às vezes saiu um negócio que não devia sair, soltou um palavrão, xingou não sei quem, ficou nervoso, pensou mal, criticou, cobiçou, mentiu. Um negócio lá durante o dia, alguma coisa. Cometeu algum pecado. Ok, terminou o dia, ufa, acabou o dia. Aí você pega teu carro e volta para casa. Volta para casa e o trânsito e aquele negócio, e não chega, e vai, não vai. Chegou. Chegou em casa, ufa, cheguei. Aí toma aquela ducha, come alguma coisa. Normalmente as pessoas assistem uma notícia na televisão, ali um telejornal, alguma coisinha assim. E depois a pessoa se prepara para dormir. E está cansado. Tão cansado. Não dá para ler a Bíblia hoje, estou muito cansado. E nem orar, eu estou cansado, eu vou deitar. Vou orar dormindo, aí deita. Ou dormindo, vou dormir orando, melhor dizendo. Aí deita, tal. Dormiu. E os pecados cometidos durante o dia? Dormiu. No dia seguinte acordou atrasado de novo. Aí a outra, repete tudo de novo. Novos pecados, novos problemas. E voltou para casa à noite, mesma rotina. Dormiu de novo, não se arrependeu, não confessou. E aí? Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a vida toda, vivendo uma rotina, sem nunca se arrepender, sem nunca confessar, sem nunca botar a vida em ordem com Deus. E aí? De repente a pessoa morre e as pessoas vão lá fazer o velório, vão lá fazer o culto fúnebre e começam os discursos. Era uma boa pessoa, né? Era uma boa pessoa. Pagava suas contas, era um bom marido, era uma boa esposa. Depois que morre, todo mundo vira santo. A questão não é se a pessoa foi boa ou foi má. A questão não é se a pessoa tinha bom caráter ou mau caráter. Não é isso. A questão é, ela aceitou Jesus como Salvador? Essa é a questão. Ela se arrependeu e confessou seus pecados. Ela um dia entrou nesse tanque batismal e sepultou sua velha vida de pecados para começar uma vida nova? Essa é a questão. Pelo fato de ser uma boa pessoa, de cumprir com seus compromissos, isso é alguma coisa importante, mas é algo natural para o homem natural. Agora, para o homem espiritual, ele tem que nascer outra vez. É preciso dia a dia confessar os pecados. Caso contrário, meus amigos, nós estaríamos totalmente fora do contexto da salvação. O certo é chegar em casa hoje à noite, ajoelhar-se e confessar os pecados para Deus. E chamar o pecado pelo nome. Não confessar assim no plural, no atacado, no coletivo, aquela assim que numa frase tu já quer resolver o problema. Senhor, me perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém? Boa noite. Tá, resolvido o problema. Não. A gente tem que confessar os pecados para Deus, chamando-os pelo nome. Assim, ó, querido Deus, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mesmo sendo pastor, eu tenho esse pecado aqui, ó, é esse. E diz qual é. Hoje aconteceu isso comigo, e diga qual é. Diga coisa boa para Deus também, agradeça pelo que aconteceu de bom, mas confesse o que aconteceu de errado. O certo é fazer isso todos os dias. Assim como você toma banho todos os dias. Nós não podemos passar um dia sem tomar banho, a não ser que a pessoa esteja aí num rali, sei lá onde, num negócio radical aí, mas quando não vê a hora de tomar um banho.
nós precisamos tomar uma ducha espiritual todo dia. Uma boa ducha. De joelhos. De joelhos. Aí, fazendo isso todos os dias, que venha o juízo. Que venha Jesus, que venha qualquer coisa. Quem está com Deus, quem está com Jesus, está salvo. Amém? Porque Deus é o juiz e Jesus é o nosso advogado. A gente ora a Deus em nome de Jesus. E somente assim podemos ter uma vida de comunhão diária, uma vida de comunhão permanente. E o dia que você pegar esse ritmo, você vai ver que é muito bom. É uma bênção de Deus. Eu sei que tem muita gente que já faz isso. Muitas pessoas que fazem isso aqui, já é comum fazer isso. Mas sei que alguns precisam ser lembrados. E igreja é para isso. Igreja é um ambiente exatamente para isso. Para que a gente possa conhecer, relembrar, fortalecer e corrigir a rota, ajustar o foco e continuar a caminhada. É para isso que tem igreja. Amém? E o momento do batismo é o momento em que a pessoa entra ali, levando uma vida inteira longe dos caminhos de Deus. E quando ela entra ali, e o pastor a batiza, é o momento em que a pessoa sepulta simbolicamente. É uma cerimônia que tem um simbolismo. O pecado não fica na água. Uma vez alguém disse: pastor, eu só batizo se for numa água corrente, para a água levar o pecado embora. Não precisa. O batismo pode ser em água parada, porque o que purifica você não é a água é um símbolo. Quem nos perdoa, quem nos purifica é o sangue de Jesus. Aquilo é um símbolo da graça de Deus. É um símbolo, mas o que acontece aqui é de verdade. Esse é o momento, é como um casamento. Você pode namorar a vida inteira, mas enquanto não casar, não pode ser considerado marido e mulher legalmente. O batismo é o momento em que a pessoa diz publicamente: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí a velha vida toda é lançada no fundo do mar. E a pessoa começa uma vida nova com Jesus Cristo. Vamos ver isso na prática? Vamos ver como é que é isso na prática. Falando do juízo, falando da purificação, do arrependimento, vamos ver isso na prática. Eu quero convidar para estar aqui, para me ajudar, o pastor Wesley e também o Lucas. Vamos ver na prática, né, Lucas, como é que é. Tu pode dar a volta por lá? Veja como é que é. Eu estou unindo o sermão, são palavras, com a prática. Partindo da teoria para a prática, né? Veja como é o que eu acabei de explicar. O pastor entra, a água está no ponto. Está quentinha, pastor? A água ou está gelada? Está quentinha. Está quente. Tem que estar quentinha, porque o pastor jovem ou o pastor mais idoso, né, precisa da água quentinha, né? O pastor Wesley não é idoso, é um pastor jovem. E vai batizar um outro jovem. Tudo bem, Lucas? Esse é o Lucas. Lucas, deixa eu falar com você um pouquinho. Está feliz? Estou, bastante. Sua família veio? Veio a minha noiva. Ah, é? Qual o nome dela? Kátia. Kátia. Ah, está aqui. Serve essa aqui. Oi, Kátia. Parabéns. Está feliz, né? Muito. Que maravilha, ô Lucas. Deus te abençoe. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? 25. Então imagina, 25 anos, ele vai agora sepultar 25 anos, com todos os pecados que ele já praticou, serão sepultados agora. Então nesse instante, Deus... Só um minutinho, Lucas. Nesse instante, olha o que vai acontecer com você, Lucas. Imagina que esse papel aqui, fosse a sua vida passada, com todos os seus pecados anotados, porque cada pecado que a gente pratica, Deus marca lá, entendeu? Agora tu vai batizar. Sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer isso aqui, com sua vida passada, Isso aqui. Agora tu vai batizar, Deus vai fazer isso aqui com o teu pecado passado. Segurei? E quando você sair daqui, Deus vai te dar uma folha em branco.
um HD zerado, novo, um coração novo, sem nenhum pecado, para ele começar a escrever uma nova história. Amém? Amém? Amém. Querido Lucas, conforme sua decisão, para o perdão dos seus pecados, para você começar uma vida nova agora, pelo nome de Jesus, você será batizado. E o pastor Wesley Valente, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sepultou, ressuscitou para uma nova vida. Amém? Uma saudação para ele, bem especial, por essa maravilhosa decisão. Claro que não é somente o Lucas, nós temos um casal que também será batizado. Pastor Wesley, quem vai ser primeiro, o marido ou a mulher? O marido primeiro. Os dois vão entrar juntos aqui no tanque, mas o Felipe será batizado primeiro. Então, por favor, Felipe e Luciana, podem entrar. Felipe e Luciana. Vejam, a Bíblia quando diz assim, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, nos chama a atenção para a seriedade e a importância de uma vida cristã fiel. E o batismo faz parte desse contexto todo, de uma decisão, de uma entrega e de uma renovação espiritual. Por exemplo, o Felipe está voltando para os braços de Jesus. O Felipe teve um período afastado e agora está de volta. Isso é maravilhoso. E acho que a esposa também está voltando. Vamos conversar com eles um pouco. Felipe, vamos falar com você primeiro. Quanto tempo você viveu esse momento difícil de estar um pouco afastado? 2 anos. 2 anos. Agora está de volta, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Amém. Pelas orações dos meus irmãos, de toda a minha família. Valeu a pena? Da feita que você conhece a Jesus, por mais que você queira fazer as coisas erradas ou se afastar, alguma coisa fica te incomodando por dentro. É como se Jesus a todo momento, a todo instante falasse: filho, não age dessa forma, procura fazer a coisa mais correta. Então nós, seres humanos, temos essa predisponência pelo mal. Mas da feita que você conhece o bem, é difícil você ficar longe de Cristo. Então, por isso do rebatismo para essa nova vida. Amém? Parabéns. Daqui a pouco eu falo com ela. Vamos ao batismo dele. Felipe, meu amigo, meus parabéns por sua decisão, por sua entrega, por seu testemunho. E conforme seu testemunho, para o perdão de seus pecados, para ter o nome no livro da vida e para começar uma vida nova com Jesus. Pastor Wesley, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma saudação também para ele, nosso querido Felipe. Parabéns. Luciane. Hein, Luciane? Luciane. Tá feliz, né? Muito. É um dia especial. Muito. É uma das coisas mais importantes. A mais importante. A mais importante. E você está com a família aí? Vocês dois têm família aqui? Temos. Quem está aí? Mãe, sogra, sobrinhos, filhos, irmãos. Vamos pedir para essas pessoas levantarem a mão. Do lado de lá tem algumas, do lado de cá outras.
E na galeria também, tem um pessoal lá em cima. Tem mais aqui no cantinho, tirando umas fotos, registrando. Luciane, Deus te abençoe muito. Continue firme. Amém, obrigada. Querida Luciane, seguindo o exemplo de Jesus e também do seu marido, você está nascendo de novo. E para que realmente o seu novo nascimento seja completo, para que os seus pecados sejam todos perdoados, para que o seu nome permaneça no livro da vida, Pastor Wesley, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos também saudar a irmã Luciane por esta importante decisão, por esse lindo batismo. Irmãos queridos, finalmente, falando dentro do nosso sermão, da nossa mensagem, enquanto eles comemoram, se abraçam e fotografam. É isso que eu estava pregando. O juízo em 3 fases: investigação, comprovação e execução. A primeira fase está acontecendo, a segunda ocorrerá durante o milênio e a terceira depois do milênio. Então hoje nós temos que viver uma vida de comunhão, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso eu quero fazer um apelo para você nessa noite, um apelo para que você possa chegar em casa, se ajoelhar, fazer aquele momento de oração, confessando todos os seus pecados a Deus, chamando-os pelo nome e pedindo perdão a Deus em nome de Jesus. Um dia, um homem chamado Davi, o grande rei Davi, aquele que derrotou o gigante com a pedrinha na funda, que girou e derrubou o gigante. Ele estava na sacada da sua casa. Foi ali, quem sabe, respirar um pouco, dar uma olhada na paisagem. E ao olhar para um lado, viu uma mulher que estava se banhando. E ao olhar aquele corpo daquela mulher, ele foi tomado por uma paixão cega. Desejou aquela mulher ardentemente. Descobriu que aquela mulher era casada. E mesmo sabendo tudo isso, mandou chamar a mulher. E como rei, usou sua influência, seu poder e sua força. E teve casos com ela. Essa mulher ficou grávida. Ela era casada com Urias. O rei Davi fez toda uma manobra para tentar dizer que o filho era do marido. Tentou fazer uma jogada, chamando o marido que estava na guerra para voltar para casa, para passar uma semana com a mulher, para tentar dizer que o filho era dele. Mas Deus estava vendo tudo, e os planos de Davi deram errado. Finalmente ele mandou matar o marido da mulher para ficar com ela. Matou o marido, ficou com ela. Veja o que o pecado faz, a paixão cega faz. Depois a criança que nasceu faleceu também. Uma situação terrível. E finalmente o Davi achou que tinha conseguido esconder o pecado. Mas um dia o seu pecado, que aparentemente estava oculto, foi revelado através de um profeta chamado Natã. Quando o profeta Natã o visitou. Senhores, não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que não seja descoberto. Por isso, a melhor orientação é se ajoelhar, confessar os pecados para Deus, pedir perdão de Deus, para continuar uma vida fiel a Deus. É assim que devemos viver hoje. Como diz o Apocalipse, temei a Deus. Lembra?
dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. Temer a Deus significa amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Quem teme a Deus, ama, respeita e obedece. Depois, dai-lhe glória. Dai-lhe glória não significa dizer glória, glória, glória o tempo todo. Dai-lhe glória significa reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus. E portanto a honra e a glória por tudo que você tem e por tudo que você é, pertencem a Deus. Se você tem um carro, uma casa, uma chácara, uma casa na praia, uma fazenda, um sítio, um emprego, uma família, uma cama, uma moto, dinheiro, cartão de crédito, não importa o que você tenha, tudo que você tem e tudo que você é, veio de Deus. Deus permitiu que você tivesse. Portanto, a glória é dele e não é sua. Você pode falar assim: eu tenho uma família maravilhosa, e pode completar: graças a Deus. Eu tenho um emprego, graças a Deus. Eu consegui comprar uma fazenda, graças a Deus. A graça, a glória, o louvor, a honra é para Deus, não é para você. Não é dizer assim: não, eu trabalhei, é meu esforço, eu sou bom, eu sou capaz e eu consegui e tal. Claro que você tem talentos, mas tudo que você tem veio de Deus. Portanto, a glória é para Deus. Esse é um princípio de mordomia, princípio de um mordomo, daquele que não é dono de nada, mas cuida de tudo. Nós nascemos sem nada e quando morrermos vamos sem nada. Veja aí o que aconteceu com esse homem riquíssimo da Apple. Faleceu e não pôde levar nada. Claro, ninguém pode levar. Portanto, só levaremos um caráter transformado. E isso devemos ter durante a vida. Temei a Deus, dai-lhe glória. E terceiro, adorai aquele que fez os céus e a terra. Sabe o que significa adorar aquele que fez o céu e a terra? Adorar. A adoração envolve três coisas básicas. A adoração envolve ler a Bíblia, orar e cantar louvores. Uma adoração se resume nessas três coisas: ler a Bíblia, orar e cantar. Como nessa noite, a gente cantou, a gente orou e a gente está lendo a Bíblia. Isso é adoração. Você pode fazer isso em casa, no escritório, numa viagem, dentro do carro, no meio da rua, embaixo de um pé de árvore, sozinho ou acompanhado. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. Quantos nessa noite querem tomar uma decisão de temer a Deus, de dar-lhe glória, de adorar aquele que fez os céus e a terra e de confessar os pecados a Deus para estar preparado para a vida eterna? Junto comigo, levanta a sua mão na galeria, aqui embaixo e na internet. Você que nos acompanha em casa, levanta a sua mão. Eu quero olhar para ver se todo mundo levantou a mão. Eu acho que sim, mas deixa eu dar uma olhadinha, né? O pastor olha para suas ovelhas nessa noite, para ver se está todo mundo bem. Todo mundo entendeu? De acordo? Aí na galeria também. E em casa, pela internet também. Amém. Outra pergunta. Algumas pessoas precisam entrar na água e nascer de novo. Todos precisam, mas alguns já fizeram isso. Todos nós precisamos nascer de novo, mas alguns já fizeram isso. Eu sei que alguns ainda precisam fazer isso. Amanhã de manhã nós vamos ter aqui um lindo batismo. E hoje, quando eu cheguei aqui, o Vinícius me procurou. Cadê o Vinícius? Vinícius, está lá em cima. Vinícius, tudo legal? O Vinícius me procurou, pastor Wesley. Vamos ver se onde está o pastor Wesley? Ali, olha o Vinícius lá em cima, pastor Wesley. Me procurou na entrada e falou assim: pastor, amanhã será meu batismo, não é, Vinícius? E eu até falei, ele falou: essa é minha namorada. Eu falei: por que ela também não batiza junto com você? Lembra? Ela falou: eu estou estudando a Bíblia. Ok, nós não forçamos ninguém, convidamos, ensinamos a Bíblia e convidamos, não é verdade? Mas Vinícius, meus parabéns. Eu queria que você com a sua namorada descesse aqui. Pode ser? Venha com ela aqui. Também eu estava aqui atrás e um irmão muito querido foi até lá e falou assim: pastor, você pode batizar a minha esposa? Eu disse: claro, com muita honra. Fale com o pastor Wesley. Ele falou com o pastor Wesley e parece-me que está tudo certo para batizar a doutora Vera. Onde está a doutora Vera?
com o seu querido esposo. O senhor poderia vir aqui com a sua digníssima esposa, enquanto o casal de namorados também vem para cá? Vejam como são as coisas. A gente estava se preparando aqui, Joyce, atrás, organizando as coisas. E o Vinícius me procurou e esse querido irmão, falando da sua querida esposa, doutora Vera, meus parabéns. Dá um beijo. Deus abençoe. Vera e Edmar, fiquem juntos e virem para a igreja. Vocês conhecem a doutora Vera? Quantos conhecem a doutora Vera? Essa segundo as informações que o pastor Wesley me passou, é uma das pessoas assim muito bem preparadas e conceituadas, não só em Sorocaba como no Brasil. E durante muito tempo pesquisou de forma bastante racional e chegou a uma decisão incrível de nascer de novo. E ela não quer esperar mais, quer batizar nesse sábado e será batizada nesse sábado. Amém? E eu quero dar os parabéns para a senhora e para o senhor também. E esse é o Vinícius, pastor, que eu havia falado. E essa é a namorada que a gente está apelando aqui para ela, mas respeitando a individualidade, claro, dela. E enfim, tudo que passa dentro do teu coração, Deus te conhece perfeitamente, né? Mas que seria legal os dois batizarem juntos, seria, né, Vinícius? Porque aí vão nascer de novo juntos. Hoje me impressionou também a mim e ao meu amigo pastor Wesley, quando a gente foi almoçar na casa do Júlio. Eu queria chamar o Júlio e a Adriana também aqui à frente. Outro casal, veja, um casal, outro casal e um casal de namorados. Então essa é a Adriana. Que bom que você está aqui com o seu esposo. Que bom, Júlio, que você está aqui. Fica ao lado dela. Pode vir, vem para cá, Júlio. Vejam, o Júlio, ele é um dos diretores da TV, como chama TV? TV Tem, aqui de Sorocaba. É afiliada da TV Globo. É uma pessoa que já estudou a Bíblia com vários irmãos, alguns irmãos, não vários, acho que uns 2 irmãos ou 3 aqui da igreja. E hoje estivemos ali e ele confirmou a sua decisão com a sua esposa. E não só com a sua esposa, com seus filhos. Vou chamar os filhos aqui. Um é o Henrico, o outro é o Luigi. Eu decorei Luigi porque tem mais a ver com o meu nome, mas o Henrico está aqui também. Parabéns para vocês. Olha a família, olha que maravilha, irmãos, a família. Aqui o casal, aqui mais um casal de namorados. Obrigado. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. O batismo é para todas as pessoas. E é um chamado que a gente faz em nome de Jesus, mas respeitando as pessoas, a individualidade, a liberdade, o livre-arbítrio, mas a gente chama porque esse é o caminho. E eu sei que tem mais pessoas que serão batizadas amanhã. Deixa eu ver se eu tenho os nomes dessas pessoas para eu chamar aqui à frente. Eu gostaria de chamar aqui à frente as seguintes pessoas. A Tainá não veio, né? Não veio hoje, mas está certo para amanhã. O Victor, está aí o Victor? O Victor, se tiver, por favor, Victor, venha. Pode vir aqui, por favor, Victor. É Keline, que fala? Keline? Kaline, desculpa. Kaline, você está aí? Se tiver, Kaline, vem aqui à frente. O Vinícius já chamei. Solange, está aí a Solange? E a Júlia e parece que o Luciano. Não sei se falei os nomes corretos. Falei? Corretos? Acho que eu falei os nomes corretos. Falei certinho? Falei. Vejam, essas pessoas juntamente com vocês, né? Estão assim já decididas, cada uma de acordo com o seu contexto e a sua experiência. Você é a Júlia. Cadê? Sua mãe e seu irmão não vieram hoje, mas está tudo bem com eles, para amanhã. E esse aqui é o Vitor. Parabéns, Vitor. E você? Amigo dele. Qual é o teu nome? Rafael. Amigo dele. Amigo é assim, tá junto. Faltou a Kaline, né? Tá ali. Kaline tá ali. Tá aqui. Só mais um minutinho que a gente já vai orar já, viu, irmãos? Oi, Kaline. Vim aqui à frente. Não é fácil não, né? Filha de quem? É filha do fotógrafo ali? Então vamos aproveitar e tirar já uma foto. Filha do fotógrafo. Parabéns, viu? Sua decisão, tá?
Fique aqui, por favor. Pode ficar perto deles aqui. Agora eu quero perguntar para você que está sentado. Eu sei que tem mais gente que já decidiu também. Tem mais alguém que deseja receber agora uma oração e dizer assim: Pastor Luiz, ore por mim, porque eu também quero ser batizado? Tem mais alguém? Pode ser amanhã ou pode ser mais para frente, não tem problema. Você diz: eu quero ser batizado, essa é a minha decisão. Não sei a data, mas eu quero. Tem mais alguém? Quantos gostariam? Claro, a senhora. Vem aqui, vem. Tem mais pessoas aqui? Por favor, vem aqui à frente. Você que diz: pastor, eu também quero ser batizado. Segura aqui na minha mão. Você quer vir junto com ela para ficar aqui ao lado dela? Essa nossa querida irmã tem vindo a semana toda. Não perdeu, né? Só ontem que não deu para vir, mas ela veio quase todas as noites. O seu nome mesmo? Ana, essa é a irmã Ana. A amiga dela pode ficar aqui ao lado dela, por favor? E aqui? Oi. Você também, né? Seu nome mesmo? Dulce. Parabéns, Dulce. E você? Vem cá. Você é o Juliano. Você já está se preparando? Já fiquei sabendo, já recebi teu recado. Pode ir para lá. E você? José. Estão juntos, claro. E você? Filho dela. Muito bom. E aqui amiga, né? Junto com ela. Legal. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de receber uma bênção? Eu vou orar por você, para que você se prepare para o batismo, né? Assim como essa jovem sorridente, simpática que está aqui. Quem é esse aqui? Ah, seu namorado. Legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Qual o seu nome? Amanda e Bruno. Amanda e Bruno, mais um casal de namorados. Quem mais? Quem mais gostaria de vir aqui e dizer: pastor, eu também quero me preparar, eu também quero ser batizado? Amém? Olha que maravilha. Eu estou feliz que aqui tem muitos jovens, né? Pessoas adultas e muitos jovens tomando decisões. Oi, qual é o teu nome? Eva, e você? Qual é o seu nome? A Sandra. Pega aqui, Sandra, fica com ela, Sandra. A Sandra é a professora de Bíblia da Eva. Olha é maravilhoso você estudar a Bíblia com alguém e depois trazer esse alguém aos pés de Jesus. Parabéns para vocês. E você, meu amigo? Tá tudo legal? Tudo. Como é que você chama mesmo? Nicolas. Quantos anos você tem? 7. 7. E você também quer ser batizado? Sim. Parabéns. Pastor Wesley. Cadê o pastor Wesley? Me chama o pastor Wesley aí. É esse aqui, pastor Wesley? É esse aqui, pastor Wesley, que você me falou? Pastor Wesley, irmãos, esse menino a semana inteira está assim: pastor Wesley, eu vou me batizar. E já falou com a mãe, e já falou com todo mundo, e disse que se não batizar esse rapaz aqui, nós vamos ter um problema sério com ele e tal. E não sabemos, viu? Mas a sua decisão está tomada, tá? Toca aí. E quem somos nós para dizer que esse menino não vai servir a Jesus? Ele vai. Pastor Wesley, pode ficar com ele aí, por favor? Ou a mãe está aqui? A mãe dele está aqui? Não? Então o pastor Wesley vai ficar com você. E esse aqui também, vem para cá, fica junto ali. Crianças são todas muito bem-vindas. Irmãos, eu não quero ser prolixo, nem pesado, nem cansativo para vocês, mas eu preciso perguntar mais uma vez: há mais alguém que deseja também receber essa bênção para se preparar para o batismo? Há mais alguém? Você que está em casa vendo a gente pela internet, quer tomar essa decisão? Através do site da Igreja Central de Sorocaba, você pode mandar um recado para a gente e diga quem é você, a decisão que tomou. Mande um e-mail, um telefone, e nós faremos contato com você imediatamente. Ok? Você que acompanha a gente agora pode tomar uma decisão em casa, onde quer que você se encontre. Deus te abençoe e parabéns por sua decisão. Há mais alguém? Eu preciso dar mais esse tempinho, porque tem gente pensando,
Tem gente sentado aí, sentada, pensando. Gente que já está na igreja há muito tempo, não levantou nenhuma noite. Eu fiz apelo toda noite. Tem gente que não levantou, veio, foi para casa, não levantou. Por que você não levanta? Eu posso te ajudar. Ir até aí, segurar na sua mão e te dar uma força. O pastor ajuda as ovelhas. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Há mais alguém que sentiu o chamado de Deus e quer vir aqui agora para tomar essa decisão? Vem à frente. Nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você. Eu vou chamar a Joyce. Tem um outro microfone para Joyce? Tem? Deve ter um outro microfone para Joyce. Ela virá aqui e vai cantar um hino inédito. É inédito, né, Joyce? Esse é inédito? É novo, é inédito. Ela vai cantar. Depois que ela cantar, nós vamos orar e aí vamos embora. Mas enquanto a Joyce canta, tá funcionando, Joyce? O microfone? Enquanto a Joyce canta, você pode se levantar e vir aqui à frente. Estaremos em espírito de oração por você. Ouça. Quem me viu cair e me criticou, não sabe que eu caí de joelhos nas mãos do Senhor. Que me viu chorar e não me consolou. O choro só durou uma noite, a alegria já voltou. Pois é quando estou fraco que sou forte. E é assim que o Senhor me dá o poder. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços encontro a força, em suas mãos eu encontro amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão. Só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços eu encontro a força, em suas mãos eu encontro amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão. Só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Sei que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração.
pois é dele o nosso coração, né? O coração de cada um aqui nessa noite. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Há mais alguém que quer se preparar para o batismo e quer vir aqui à frente, não tem vergonha de tomar uma decisão por Jesus? Se tiver mais alguém na galeria, aqui embaixo, enfim, você pode vir. Deus está te chamando. É um chamado de Deus para você. O Espírito Santo está tocando o seu coração. Na sua cabeça, dois pensamentos aparecem. Um pensamento diz assim: vai. O outro diz: não, agora não. Agora não. São dois pensamentos. Ouça a voz de Deus e venha. Ouça o chamado de Deus e venha. Há mais alguém? Nós vamos então orar. Olha o dedinho dela, você está vendo? Para mim, as crianças são tão importantes quanto os adultos. E para Jesus, igual. Durante a semana ela esteve aqui, a família toda, e a gente entende como Deus ama os adultos e as crianças. Mas eu pergunto mais uma vez: há mais alguém? Ok. Todos nós tivemos então esse momento de reflexão, de decisão, de chance, de oportunidades. E agora nós vamos orar. Eu convido vocês que estão na galeria e que estão aqui nos bancos, que se levantem. Nós vamos orar por cada um que está aqui e por esses que estão aqui na frente. Assim como nós estamos, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, oremos. Querido Pai, louvado seja o Teu nome nessa noite. Obrigado porque estudamos a Tua palavra. Estudamos sobre o santuário e o juízo final. E finalmente entendemos que é preciso confessar os pecados todos os dias. É preciso se arrepender e confessar e abandonar. É preciso também entrar nas águas do batismo e sepultar a velha vida para começar uma vida nova. Entendemos ainda que no céu teremos 3 surpresas: estar lá, encontrar pessoas que nós achamos que não poderiam ir, ou sentir falta de alguns que nós achamos que deveriam ir. Pai querido, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, aqui estão pessoas acompanhando a gente pela internet. Nós fizemos o chamado, fizemos o apelo, e muitas pessoas tomaram decisões. Outras estão pensando, outras tomaram outros tipos de decisões. E por tudo e por todos, louvado seja o Teu nome. Abençoe cada um de nós. Toma-nos em Teus braços de amor. Leva-nos em paz para casa. Dá-nos uma noite abençoada e um despertar feliz para voltar à igreja na manhã do sábado. E esses que vieram à frente, que querem ser batizados, que cada uma dessas pessoas receba a bênção reservada para esta noite. Que a decisão delas seja registrada no livro do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora pela internet. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite e um feliz sábado.